Tô passando aqui em frente à academia. Falei que ia passar na frente daquela merda ali. Aí depois não ia passar. Vou passar, que na verdade eu vou mostrar os lugares das casas que eu limpei. Tô querendo limpar. Eu tô querendo limpar da casa de cada um que representa, cuida da casa do outro. Daquelas coisas que tudo é presidente ou tudo é ditador, né? Paradoxo do mais ou menos. Fazer, né, a faxina no cu geral até o cu infinitivo. Pra ficar mais racional, né? Aí eu mostrei ontem que eu, né, passei um perrengue do caralho. Vamos ver se eu vou conseguir receber o meu dinheiro pra eu poder iniciar as coisas. Nossa, eu acho que essas coisas que eu andei falando ali dentro assustam um pouco, porque geralmente até a patroa ela desce ela desce pela frente para ir para a cozinha, ela passou lá pela porta de trás. Aí um homem meio chinês ali, enrolei um pouquinho para sair, grávida de uns 4 meses mais ou menos. Aí ele pediu meu carregador para carregar um pouco o celular dele, que molharam o carregador, o celular dele, sei lá. Aí eu tô passando aqui, aí fiquei carregando um pouquinho ainda, fui lá no banheiro fazer um número 2. O banheiro tava cheiroso, mas tava guardando ali. Aí aqui meio que uma truncagem aqui, eu já falei dessas ruas todas, já passei nessas ruas todas. Qual que é o bandido que tá me devendo de rua assim assado? Já andei gravando tudo e onde tem os comercinhos assim, aparentemente etiquetado como comércio, que a pessoa aponta, que o resto tudo é comércio, né? É como se fosse uma coisa meio, né, até que prova o contrário, é como se fosse igual a Vila do Riacho lá em Aracruz. Tiraram o estaleiro, ou não o deixaram, ou falaram que tiraram aquela rede de prostituição comandada por policiais. Aí ficou um bando de filha da puta que terceiriza prostituição dentro da casa deles, né? Tem todo o câmbio variado que isso, né, a quem interprete. Enquanto corrupção existe, infidelidade, né, acontece em tudo, né? Porque tem a teoria que se você é bom, né, fazendo ou não fazendo, você está gerando emprego, né? Já, moço, tudo bem? Fazendo ou não fazendo, né? Ou até que ponto a gente acha que remexer para lá e para cá não está matando, quando num dado momento a gente acha que, né, a gente não vê pisando nas formigas, como ensinaram tanto a olhar para o céu, que em que momento entre Galileu da parte de quem esqueceram de baixo, fuderam o espaço, né, mandando olhar para o alto ou pedir, olhando para cima demais, né, os filha da puta que era nada e de repente estão envolvidos em tanta coisa, que inclusive até com a academia própria ou tudo que tem direito, eles não entenderam não as cargas e o escravismo, pelo menos para se defender do roubo, né? Porque quando a largura não tem nem inteligência, não tem inteligência quem? Porque constantemente é um sistema de ameaça que é colocado, que estão cagando para a inteligência dos outros. É praticismo descabido. Então aqui é uma praia, né? Às vezes é bom para andar, olha ali assim, né? Daquela cor de marzinho mais ou menos, ou qualquer coisa assim. Que geralmente aqui que era aquela vagabunda tinha, tá vendo aqui que eu vim trazer uns negócios ali escrito Copom, não sei o que, é aquela vagabunda lá do bar, que ela já enfiou um trem aqui dentro. Não sei se ela entregou, já virou outra coisa, parece que virou outra coisa. Ela tá prostituindo as clientes dela de outra forma. Então aqui tem os prédiozinhos, nunca andei. Então lembrando, se eu entrei na casa de alguém por alguma coisa, que é muito raro. Aqui quando eu cheguei, tem aquele tempo que você chega, abduzido assim, senta num lugar para chupar umas mexericas, tem a ousadia, tem o descabimento, a cara de pau de achar que você pode aterrissar em algum lugar que não é vendido, você não tem que pagar. Tipo que as cadeirinhas, mesmo que não tenha ninguém, né, fica sendo dono de quem coloca, isso fica sendo muito relativo. Quando tem direito de alguma coisa, tipo você sentar num banco, achar que isso não é, né, tipo assim, que tempo você foi deixado. Você está no público, do privado, a parte de quem? Tem essa teoria, né? Ou do que virou quinquilharia de ir encostando a calçadinha da calçadinha da calçadinha. Qual filha da puta que junta um monte e não declara imposto e ainda ameaça os outros de várias maneiras, como eu coloquei, que era a educaçãozinha daquela preta lá da tapioca. Como que ela é pra frente, ainda que eu gostasse dos filhos dela e tratasse ela bem, mas tratar bem de cu é rola. Então aqui é, né?
ali assim, muito pouco. Quando eu vinha de ônibus, o ônibus era muito ruim. Assim, os horários de chegar, chegava mais cedo. Estava no estado de descompensação, assim, de ter que olhar o mar de novo. Pra que eu tava olhando o mar, esperando. Aí eu conversei com um monte de gente, avaliava um monte de coisa, mas a mulher que eu sentei na cadeirinha é legal. Ela até malhava na academia, tava chupando umas mexericas lá, se você precisar de alguma coisa, daqui a pouco eu tô saindo daqui. Aí depois que eu me dei conta que tem séculos que eu não sei o que é sentar numa praia, né? Se eu não tiver muito dinheiro para tomar toda a água de coco no mundo, né? Principalmente quando eu tiver com a massa muscular ativa e a pessoa um certo afastamento de mim, né? Tem que ter chuveiro, não tem que ter areia voando, aquelas merda do caralho que eu não gosto. E eu não gosto nem de marca de biquíni, qualquer coisa, né? Eu só gosto da marca de biquíni de bronzeamento artificial. Então tem que ir pra praia tomar sol, ficar toda colorida, não responde a bronzeamento de praia. E você bota o biquíni pra fuder a marca que você fez num biquíni, que você, né? Então aqui mais ou menos essas casas assim, um trem meio esparramado, meio, faz um estilo meio, né, rústico, né, de boa danada não, um trem meio assim, entendeu? Aí é aquela praia outra lá dos namorados, que pra mim é como se fosse outra cidade também, não sei nem onde que é. Sei que eu vi uma vez aqui com a cachorrinha Laura passear de noite. Sei que tinha um resto de academia ou qualquer merda que eles colocam que pode mandar arrancar tudo, porque não tem quem orienta, e se orientar também não funciona. Negócio de academia ao ar livre, ou que momento embaixo do sol, ainda que é para exibir músculo, com aquele monte de coisa que acharam o direito. Chega, faz mais 50 agachamentos no trabalho, cozinha, as coisas, tem que, né, tem uns negócios que andar estão muito errados, que virou só academia, academia de ninguém. Até porque nunca foi, né? É, não foi. Porque se não era, né? Não era pra ser. Se não era, né, moço? Ele falando sozinho, eu também até então, porque todo mundo fala, ela deve usar o recurso do celular pra ir da Areia Preta. Acho que Areia Preta tem Guarapari também, né? Não sei qual casa aqui que era da Fátima, que diz que é uma casa igual. Queria tanto que eu visse na casa dela, amiga da André, e eu não vim, que é uma casa de boneca, de aluguel. Ei, moça, joia? Aqui que é a casa da Dona Fátima? Sabe dizer? Não? É pra lá? Ah, é pra lá da Dona Fátima? Uma loira? Olha, eu não sabia não, só perguntando a aluna minha, tá bom, obrigada. É pra lá a casa da Fátima? Não, pensei que fosse essa casa meio aqui, diferente. Mostrou uma vez, mas não lembro muito não. Ó, umas casonas grandes, né? Um amarelo que chega, a pessoa sai estuprada, só de olhar. O cu da pessoa, a hemorroide da pessoa tem limite para amarelo. Tudo bem que eu não tô nem bege, mas, né? Aí quer dizer, que é umas coisas meio assim, esse quiosque. Até que ponto diz que tem algum lugar que tem, não sei se é ali, ó, faz espécie de comidinha, não sei o quê. Esse negócio de quem puxa um pedacinho, né? Usa a criatividade, tem muita coisa que é legal, né? Só que o tal de declarar e justificar acidente, né? Prostituição, pedofilia, não sei o que lá, anda bem complicado quando as pessoas não limpam o cu e mostra até onde o alternativismo deles estão bem organizadinho sobre profundidades, altura, lateralidades. Quando alguém precisa entrar, sempre alguém precisa entrar. A gente já chega, já viu que entrou e tem que sair e passar para alguém. Então esse negócio, igual esses negócios, esses canais sensacionalistas, ou que às vezes também fala a verdade, né? Sobre, né, um sujeito abre um buraco na parede, a mulherzinha lá, né? Pegou o bebezinho, o que tem que acontecer com a mulherzinha daquela, né? Para início de conversa tem que abortar ela antes de um tempo, né? Quantos fingindo que querem ter bebê para atingir um platô social, que até porque prova o contrário, que o alinhamento é um fetiche de ladrões que querem botar ouro não só no dedo, como para tapear a cara porca. E o coque os casão, né? Ali, ó. Tem um lugarzinho ali que é só se esticar uma varetinha para malhar sozinho. Puxa esse negócio do lado de lá, joga ali. Olha como é que faz, né? Na prática, na praxis. Vamos andar lá pra cima. Aqui, ó, era pra estar caminhando aí. Bobeou, quer cagar, baixa ali, ó. Tem a bosta ali, o sol seca. Entendeu? Toma água salgada, não toma. Sai andando aí atrás. E quem diz que eu não respondo bem água salgada? Vai entender, né?
tive tempo pra ver isso não. Então esse andar, desde que eu não entro ali não. Aí eu fiquei de passar lá que eu filmei, né? Os lugares das casas que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei como faxineiro ou quem se decifre, né? Aquela casa verde lá, onde eu bati minha cabeça, onde eu escorregava igual quiabo. Casa grande do caralho pra limpar sozinha. Todo mundo que tava indo pra lá tava indo de 2. Quando fui eu, pra ganhar 100, 150 conto, numa casa, puta que pariu, ali naquele negócio Sol e Neve, que é tudo deles, né? Um andar lá que eu olhava a praia toda de cima. Eu limpei, né, algumas vezes, aí eu acho que fez um fechamento anual com alguém. Ninguém me encheu o saco pra ir pra lá e eu falei que não vou mais também. Aí, aquele lá tinha, acho que 2 ou 3 quartos, acho que 3, com suíte, um corredor, uma sala, né, tudo de vidro, com as cortinas, tudo de vidro, que bonitinho. Tem a piscininha, assim. Aí, já, né, tudo tem muito, é muito, se sair, abrir nos cantinhos, só casão. Aí alguma coisa lá pra baixo que era, não sei se eu vi uma vez andando, fui lá no final, não sei se a merda tem mais. Ai, não vai ficar suando, eu dou pra tomar banho. Olha, um barulhinho, sem barulhinho, tipo, né, pá. Aí, essa merda aqui. Vai imaginar a dinâmica do que sobrou. Já arrancaram quase tudo, tinha mais coisa. Ou era lá mais pra cima? Acho que era aqui mesmo. Uns abecedados trepa no negócio e sacode de qualquer maneira. Não sei, vai que é uma bicicleta aquilo ali, né? Vai que é, né? Que toda jossa, né? Porque na hora que a gente baixa essas casas tudo, o mais caro é aquilo que a gente aponta de jossa, que é a matéria-prima que fica discretamente bruta, né? Que todo mundo chega e fala, tem merda nenhuma aqui, olha ali, ó. Tem uma merda aí também, uma lama, até que eu não gosto de chegar perto de nada disso. Se bobear, eu escorrego, cai, ó, tem até escadinha que desce ali. É fundo, errado, nunca nem vi, tinha visto isso aqui. Sou muito chegada e chegando assim, não sou não. Não sou por questão de segurança variada, né? Que atingir um cosmo é um trem bem complicado mesmo. Você não pode arrancar o pé do chão facilmente, tem que olhar onde pisa. É um trem bem... Gente, onde que era a casa da Fátima? Aí, ela tinha uma... Difícil de limpar não, mas eu odeio quando tem um monte de tempo com cupim, os banheiros para arear, tomar no rabo. Nunca fui empregado, não quis empregado nem dentro de casa. Pessoa, se não souber, fica velha, inclusive, avisando, ó, tô morrendo, se você quer ter filho, para ter um fardo da sua foda mal fudida. Entendeu? Ser fardo de misturar um monte de encheção de saco para menino, para chegar no... Você encher saco pros outros, que já tá de saco cheio de ter filho, isso, aquilo. Aí querer que filho paga. Ó, tem que pagar cirurgia plástica por causa disso. Ó, se não, por causa da barriga, que são as chantagens, não só de mãe com filho, como com filha, pai, né? Aí depois teoria de que, né? Tem umas teorias de história aí que a gente não sabe, né? Porque são tudo escravistas. Independente, plano A, plano B, plano C. Primeiro eles não pensam pra foder. Depois enchem o saco e fazem de tudo pra enterrar os filhos de várias maneiras, desde que eles, né? Se forem bons escravizados, escravistas, tudo bem. Então, na maioria das vezes, por isso que eles preferem, né? Criar meninos com meninos e meninas com meninos. Porque sabe que o negócio brota de alguma forma, ainda que eles estimulem, que eles brotam e ficam querendo brotar mesmo sexo, né? Aí fica aquela merda, porque eles não quiseram ter nenhum deles, e ainda estimula eles irem atrás de coisas que eles já faziam e querem que continuar mais fazendo, que são os delinquentes, que não é porque você é velho, que você não vai foder todo dia, ou entender a modernidade da coisa, mas se você não tiver uma classicização compacta, um compactuamento da sua capacidade existencial, sua capacidade somativa corrente, que implica que você tem uma sabedoria, que vou para inclusive justificar a sua modernidade e o seu direito de continuidade, você tem que ser queimado vivo.
destruído. Lá pra baixo que eu andei a pé, curvando ali, lá quando eu ia fazer o negócio do cabelo lá. Eu nunca, ou quando vou, né? Devo ir. Aí, tudo ao mesmo tempo, voltando a falar do negócio lá do andar lá. Aí era uma espécie de cozinha com copa e sala, tudo junto, assim, bem visível. A cozinha, assim, determinada, assim, mas você já tá pra ver praticamente, né? E sabendo que tinha que varrer a escada até lá no final, limpar aquela entrada, o vidro. Não era das piores não, porque aquela casa verde, quando cheguei a primeira vez, eu nunca entrei para limpar uma casa, ou seja, não é uma casa grande dos ricos, é uma casa inclusive antiga. Mas quando eu olhei aquilo e falou, amanhã eu vou te levar para outra, para do meu pai, cheguei a ficar tonta, porque eu já tinha trabalhado um pouco. E no hotel, e porra, eu olhei, caralho, 2 andares e uma casa inteira em volta que eu tinha que rastelar, limpar todo o lixo acumulado. Caralho, eu fiquei assim, eu fiquei tonta. Nossa senhora, não gosto nem de lembrar, machuquei meu cotovelo, somando nessas coisas. Eu tinha iniciado a malhar, administrar. No dia que ele me chamou de fedorenta, eu tomei uma dose de hormônio de manhã, tava um calor. Eu fui no horário segurando um xixi, acho que eu devo ter dado até uns pingos de xixi para comemorar aquelas merda de trouxa que eu tava carregando. Um calor do caralho, a gente tava subindo com um trouxa de merda de roupa pra pôr nos roupeiros, logo quando acabava de comer, porque você não tem uma hora de intervalo. Caralho, minha frequência cardíaca, eu, a menina, a gente tava botando os bofes pra fora. Aí depois chegou, misturou cu dos outros, pau dos outros, buceta azeda. Caralho, a 4 tomei um esporro. Aí eu chamei a porra ativa do swing variado, tem o nariz deles ativo, né? Eu devia ter cagado na roupa. Olha, casinha amarela. É um universo amarelo isso aqui. Ouro não é amarelo não, meu filho, não necessariamente. Esse assim, nossa senhora, pra que tão amarelo? Caralho. Aí aqui, né, até onde eles têm bens Alfredo Chaves, acho que tem no Rio, Vitória. Isso que é os pequenos, diz que, né, os outros que não sabem, Aracruz, Guarapari, na cidade esparramada. A outra andando na bicicletinha dele lá do lado. Já, outro lá na bicicletinha. A língua dele não é pequena. Vigiar o filho dele namorando com outro lá, porque não desgruda não. Aí, vigiar. Aí lá no que eles cantam ali pra trás, aquela igreja feia pra caralho, né? Que eu acho que eles são muito de igreja não, devia não ter nenhuma. Né? E pela lógica prioriza o catolicismo. Aqui o trem também deles, né? Que eu falei que, né? Os que vão saindo, vão ficando nos trem deles. Aí, né? Falei dos 2 lugares lá. Aí daquelas que eu fui limpar também, até do pai deles, do tijolinho. Eu tirei uma foto um dia desse, mas aí não coloquei gravado junto, eu vou mostrar de novo. Mas caso aconteça alguma coisa que tá em aberto, que a merda não tá cheirando muito bem no meu nariz, então, né? Aí aqui é deles também, entre irmão, quem arrenda, quem distribui, né, para receita, tá? Aí aqui, para dentro, para trás, sei lá onde querem ser nativos aqui do lado da Ariba, não sei qual pedaço que é, se é tudo deles também. Que eu vi como é que as pessoas conseguem ter tanta coisa. A gente aterriza num lugar sem parede, ou mesmo que tem a parede. A igreja lá pra cima lá, né? Aqui, né? Negócio lá pra cima que é reta ali. Eu vou andar por isso aqui, não sei onde é a casa da piranha não, que era puta de oficina. É um problema. Ouvi as conversas fiadas dela, da filha dela, que também ficou rica da noite pro dia várias vezes, entre sustentar homem e ir atrás de homem rico. Com um porco lá que queria que arrumasse pra ela, que mandou dar um recado, quando eu falei lá no bar, né? Tudo atrás de um porco que cheirava uma cocaína, parecia que recebia um pai de santo, caía, todo torto, que já tinha feito bariátrico, como tenebroso. E ele com graça pra cima de mim ainda, e no dia saiu pra fingir que deixou um risco de bosta, como se eu tivesse ficado com ele nem perto de mim. Ele passou se eu quisesse comer aquela coisa fedorenta, imundicenta, um bêbado porco. Ai, que coisa nojenta. É muita gente, você tem que matar, ainda já deixar uns atestados pronto. Já pela sujeira e porqueira, de achar que alguém tem
Tem uns que você tem que matar, que as pedofilias, prostituição, só para os descabimentos da sujeira. Ei, querido. Bom dia, moreco. Beijo, amor. Bom trabalho pra você. Olha o que me chama de alemão. E aí? Joia. A academia tá abrindo agora. O moço da pedofilia tá ali ativo, mas ele é velhinho, mas ele é velhinho todo cheio de tirada. Tem que provar o contrário, ele só tá cuidando do banquinho, né? Tem uns que fizeram caridade, são tão ativos, que são as crianças, que os pais não têm controle sobre elas. Tem que contratar aqueles... Aí tem aqueles programas de televisão, de adestramento específico. Eu adoro isso, adoro. Adoro isso. Eu que sou linhagem sagrada, se alguém respondesse alguma coisa errada com o filho meu, já seria o problema quem é, como que é a pessoa. Se esse filho meu tivesse uma coisa fora de casa, pode já estar com o filho na padaria, né? Passar aqui por trás para entrar lá na casa de tijolinho. Eu tô aqui no Coisa do Viado, na rua principal de novo. Ah lá, o outro viado ali, o marido da Natália. Acabou de malhar. Agora são os donos da academia. A gente entendeu onde é que o dinheiro vai e o que que virou, né? Quantos anos na área, para voltar ao que nem era antes, no momento que já estava em decadência. Para dizer que ninguém tinha organizado a merda toda, para dizer que no momento chegou modalidade ou aquela coisa assim, né? Aquilo que eu coloquei aqui, tô entrando na rua Íris do Sol aqui, Panestes, estética, farmacinha, né? Casinha de ração, lojinha, cachorrada, comida pronta entregas, padariazinha, sabendo supermercado também é padaria, farmácia. E bebezudo, cadê o pitoco, rapazinho? Não anda sem o pitoco? Então, aqui é a rua do Galpão, aquela rua aqui que desemboca lá na casa daquela vagabunda alcoviteira. Já passei uns tempo atrás e filmou a casa daquela baleia vagabunda. Então aqui a gente vai entrando aqui para trás, umas espécies de negocinho sem fundo, vamos assim dizer, com os fins sem rua, sem saída, uns negócios que eles, né? E sei que aí, falando da casa lá de baixo, que eu teria ido carregado para Guarapari num dia para ajudar a limpar o apartamento. Ainda bem que aconteceu de precisar de mim na recepção, né? Que não. Entra ali, esquenta mais, segue esse toquinho aqui, amarelinho ali. E, né, eu vim entregar, eu sou a entregadora. Eu sou daqueles que falam assim, ó, bota lá para fingir adequação de deficiente físico, que não serve para nada, para virar entregador para os outros. Eu devo ter entregado droga, as mais altas do mercado ainda, algum componente tipo, bom dia, moço, Césio 137, é 137 ou já mudou, né? Até que comprove variável, espaço, temporalidade, o número de tudo muda, né? Já que ninguém é de ninguém, e por aí vai. Aí você entra aqui, né? Ali, você já viu outra praia ali, ó? E aquele prédio alto ali já é o deles também. Que é o que eu limpei, que eu tô falando, que você vê a praia ali de cima. Acho que foi no segundo. É aquele ali, dali, não, acho que é mais do lado ali. Ah, passar ali pra ver. Aí, né? Você fazer rápido é problema, você fazer lento é problema, você fazer tudo é problema. Definido é problema, força é problema, magreza é problema, tudo que você imagina é muito problema. Eu tô querendo botar a singularidade, a repetição num prego. Aí ali que é a parte da herança dele. Diz que aquele trem lá atrás que tá construindo tudo é deles. Eles têm muita proposta dos outros querer os lotes. Aí ele quis dois andar ali, daqui a casinha de tijolinho. Aí de cima e de baixo é dele, na divisão de herança entre os irmãos, porque um é do Tutibone, o outro tem um monte de trem lá em Aracruz. Aí diz que aqui tudo lá pra trás é deles, porque eu que limpei uma pedra, um monte de trem que podia cair na minha cabeça lá atrás. E a casa do pai fica aqui no lado. Aí que tem gente aqui que me viu lá no... Já, tudo bem? Aqui, deixa eu ver aqui. Aí ali, ó. Até que ponto eu tô procurando? Não, é aqui. Aí tô meio que pagando de doido um pouco mais, porque gente saindo de dentro das casas, tem gente que foi lá
pegar a chave comigo, aquela casa do lado ali, que era do pai dele, e que eu fui limpar. Que aí eu vou te dar 200. Falei, não me deu 200 em casa nenhuma, e aquela ali, a outra sabe enrolar para tirar grana com força. A tal da Aline lá, da escola, a tal da Sertralina, quem quer. Entre os outros, e hoje eu tô naquele dia da minha bipolaridade, que quem cruzar o meu caminho, trabalhando na escola, você imagina o problema, que quem quer ser serial killer não tá nem aí. Se todo mundo fosse serial killer mesmo, daqui seu seriamento, num segundo eu vou saber onde eu ramifico o seu com o meu e vou botar exata, né? Que é o show dos ameaçadores do ataque cólica. Aí, aquela casa amarelinha lá, do lado eu limpei, aí o tal do 200. O 200 foram 4 idas. Limpar tudo no começo e 2 vezes carregar um monte de coisa, consertar coisa e limpar tudo no final. Nem 100 foi, se for falar, se for dividir os idas do meio do caminho, não foi nem 100 o tamanho daquela porra daquele negócio. Aí aqui, não, o dele é o de lá, né? Não, esse aqui mesmo. Não. Só em neve é lá na frente. É o de lá. Aí, como é que o pessoal consegue ter tanto trem, tanta gente, né? Sabendo que isso aqui é o cúmulo da pobreza. A gente for avaliar as grandes potências, né? Causa e efeito que fica lapidando o ouro o dia inteiro. Sabendo que a maioria é corrupto, rouba. Onde as raspas vão ficando, né? Aí já tô na outra praia aqui. Né? Já tem as criancinhas, tem todo mundo. Mamãezinha, bebezinha, aquele ali em cima, né? Entrei ali, aquela porta ali que tá toda cagada, não sei se estou limpando aquela merda. Aquela mais interfone ali. Aí, olha lá, que as cortinas lá, tá vendo? Ah, que não é de um, é do outro. Diz que a cobertura ali é cheia de TTT. Como que o pessoal tão miserável, né? Tem umas coisas que é um segredo. Ah, você só vai sentar na recepção, pode ser que uma vez ou outra vai ter que limpar 1 ou 2 quartos. É coisa pouca de fazer o caralho. Tem que assistir aquela série, negócio de flores lá, não tem? Aquele lá com aquela cega. Falei, caralho. Uai, mudou? É, aqueles dois, que as 2 entradinhas ali, ó, são a sacada de 2 quartos com um banheiro. E tem mais um lá pra dentro, pro lado virado de lá. É 2 pra cá, no que eu fui. Eu fui, acho que é o segundo, o terceiro. Acho que é o terceiro, segundo. Sei não. Aí, esse de novo, que sorrindo danado. Tudo bem? Aí, né? Aqui então, papaizinho pra você. Tá atrás, papaizinho danado. Bonitinho. Você é meio de dentinho, né? Engraçadinho. Olha o peluzinho da planção. Danado, danadinho. Tá passeando na praia, fazendo atividade física. Aí aqui lá de baixo. Não, aquelas casinhas de tijolo lá, porra, dedetizaram, eu odeio barata. Quantidade de barata que eu tirei. O povo tudo ativo indo pra academia. Aí ontem eu falei lá, que colorido lá, ó, que eu comecei a falar, não terminei. Que é o negócio dos Jaldes lá, que esmararam tudo comigo, que o viado chamado Bruno era um amigo da Luísa. Ninguém me tira da cabeça que aquele viado, até porque ele parou de me cumprimentar. Ou pela frescura e o jogo deles, porque ele não podia entrar na academia, que é quando um viado vai embora, a cidade vai homenagear, que vira famoso e volta cheio de psicodélico, né, neural, e quando vai na academia, acho que pode entrar de graça, e alguém não pode estar na sala, isso, aquilo, que são os viados da área de dança ou da área de artes. Além de gordo, escroto, passivo e antipático, e envolvido na coisa que não devia nem estar nem malhando ainda. O que tal fizeram apreensão de entrega de tarja preta, que falou que deu uma merda lá pra Guida, né? Que é essas entregas de morfina, do monte de trem. Ontem aqui na rua tinham 3 traficantes aqui, falando com o cara para entregar um negócio para ele, para confiar que ia sair do umbigo e ia vir pagar. Aí, aqui é aquele efeito, todo mundo pode tudo, aquela coisa de um pouquinho de cada coisa, essas coisas meio, né? Você vê pelas ruas, você vê por um monte de coisa, não é nada de primeiro mundo, mas tem aquele prazer da liberdade, que tem tudo. Você pode ver que dentro das casas, dentro das compras, aqui tem tudo, chega tudo. Todo mundo sabe tudo, no Brasil chega tudo.
sabe tudo. Só não chega o que é a conveniência, que é o desmanche. E o cu deles tem uma rotatividade tão, né? Tão refinada, vamos assim colocar. Então, é que a casinha de tijolo que é de cima, já arrumaram uns trem lá. Tá jogando água naquela merda, mais ou menos mais fácil de limpar, porque tinha 2 banheiros, 3 quartos, né? Aquela sacada da frente lá que tem que lavar. Pegava de na frente de um quarto ali, com aqueles móveis embutidos, aí 2 quartos com suíte, uma cozinha, onde estava pedreiro com aquele vasculhantezinho aberto, fiou a mão, carregou alguma coisa ali que eu vi, e a sala, né? Aquela sala ali com copa, né? Tal, e aquela lá de fora escada para lavar, até aquele negócio lá embaixo com o trem chegar da praia, com chuveiro. Aí dessas escadas, aí tem do lado de fora ali aquele corredorzinho com tanque, com areazinha e tal. Não é difícil não, mas aí é de baixo, fúnebre, escura, tenebroso, um trem lá cheio de cupim, um guarda-roupa sinistro. Mas lá veio aquela merda, uma casa toda escura, aí tinha... Você entra, tem uma areazinha lateral, um tanque onde bota negócio ali com rede e tal. Todas elas, esses negócios de atrás de pegar rede, vai lá, pega isso, vai lá, liga aquilo, vai lá, desliga aquilo, vai lá, arrasta aquilo, vai tomar no cu. Aí, lá pra trás tem um banheiro velho, né? Um banheiro estranho, um monte de areazinha em volta e tal, trem que você vai limpando e jogar água e toda a vida. Aí pra dentro você entra, tem uma salinha, é um corredor assim com um banheiro com suíte, um outro banheiro, um outro quarto, que desemboca num banheiro, numa sala, numa cozinha com copa, né? Com copa, quando eu falo, já tem as mesas, né? E, não gosto desse trem esquisito aquilo lá. Trem esquisito, aí você vê que uns vão quebrando as coisas, arranca a porta de um trem, tem que comunicar isso, tem que mexer em panelada tudo desordenada, trem que igual que todo lugar que eles vão limpar, tem que limpar os cabelos do cu deles jogados em qualquer lugar, porra, bosta, caralho, é 4 desordem de armário, são um bando de filha da puta. Sei que é pior, né? Eles ainda dependem de empregado que vão falar deles na rua, mas que sobre alguns status e pagando até que prova o contrário, quem tem cumulativismo, ferra o outro de alguma maneira, ou mesmo outros que querem cumulativismo, continuam dando valor a eles, né? Então, o que são as relações de, né? De tal de truncagem paradoxal, causa e efeito, ou qualquer coisa assim, causa e efeito de correntismo, né? Que vira quem causa temporal e efeito atemporável, né? Então aí na casa do velho lá, do pai dele, que aquela casa verde foi pau no cu. Fui algumas vezes naquela de cima, 2, 3, o tijolinho, umas 2 embaixo, 3. Naquela lá do alto, lá do sol e neve, sei lá, algumas vezes também. Entre ir e voltar para algumas coisas, mas 3, sei lá, na casa verde um bocado de vezes. Entre a casa do pai dele umas 2, ou entre 2, né? Ou o que seria se uma dividida em 4. Lá você entra, né? A casa tem deslocamento em volta, tem banheiro lá atrás, pia, coisa para guardar embaixo, que tem aquele espaço onde os apartamentos construindo. Aí tem uma área toda coberta e não coberta, lugar de churrasqueira com a mesa redonda e aquela espécie de cimento todo para lavar, para poder varrer. Aí dentro é uma casa toda montada, né? Que você entra assim, abre ali pela frente, tem uma sala. Aí tem um quarto, 2 quartos, um corredor, um banheiro com a cozinha, né? Que desemboca lá naquela parte da área que em volta toda. Tudo muita coisa enfiado dentro, coisa mais antiga. No andar de cima tem uma escada assim, antes de banheiro assim, que você só põe andar de cima. Andar de cima tem aquelas partes de frente e trás que você tem que abrir, né? Abrir com aqueles pau ainda, que é esse pau estranho que enfia, que tem uma espécie de dente, né? Uns negócios mais antigos de você botar na porta. Aí em cima tem... Deixa eu ver aqui, um quarto, 2 quartos, um banheiro central, um outro banheiro também, e mais outro quarto e mais outro quarto. Peraí, 1, 2, 3, 4 quartos com 2 banheiros. Aí mistura um monte de trem que tem que pôr no lugar, tem que ter... Nossa Senhora, você atinge um estado de... né? Aí a questão lá da Casa Verde, caralho, a casa você entra embaixo, né?
que foi? Quando, eu não sei o que é pior, quando eles deixam a coisa, quando não deixam a coisa, e uma vez ou outra. Ah, se tiver geladeira, você é pra levar. Caralho, lá nos fundos você entra, tem que tirar todo o lixo, carregar todo o lixo da frente que vai caindo da árvore, lavar as janelas cheias de terra, um caralho, aquela porra daquela área toda de garagem, em volta, aquela parte de terra. Você entra ali para aquela lateral, as obras, aquele monte de isopor, tendo que rastelar, tive que carregar, cortar grama na mão, tirar um monte de lixo, um calor do caralho, nem sempre usando mangueira, ainda que tenha mangueira para vários lugares, mas um monte de coisa fora de mão. Lá nos fundos, a área de churrasco, né, de churrasqueira, com banheiro de um lado, aquelas bancadinhas, são aquelas coisas meio, né, cheio de plantinha, lixo que você tem que juntar, tipo assim, né, um mais altinho que tem uns negocinhos de cajal, uns negocinhos lá e tal. Aí você entra ali na casa, aquela parte de fora com aquela mesa fixa, aquelas bancadas de mármore assim em volta da areazinha, as cadeiras dele pagar, passar a esfregar o dedo assim, ó, esticar para vocês e limpar na sua roupa. Que ai do cliente, do hóspede dele, fala isso e fala aquilo. Aí lavar tudo em volta, é lavar aquilo ali, né? Aí entra, você tem aquela área com máquina de lavar, com tanque, com cadeira, com um monte de coisa. Aí você entra, tem a cozinha, né? Que é a cozinha, ligar a geladeira, limpar em volta, aí tem uma sala assim, que ali uns mosquitos tomaram conta daquela merda, aí tem um banheiro assim, 2 quartos. Aí você sobe a escadaria, tem que lavar tudo, limpar tudo, diagnosticar tudo que quebra. Aí você sobe as escadas, aí tem uma sala com uma parte de frente, você tem que abrir as portas, lavar aquela merda, a de trás é enorme, a parte é maior, né, assim, que tem, né, tem a sala assim, tem 1, 2, 3 quartos, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3 quartos com 2 banheiros em cima, 1, 2, 3, 2 banheiros. É aquela parte daquela área, tudo lavar, passar pano, passar ali, não tem esse negócio de não jogar água não. Aí não tem aquele negócio que não tem como se arrastar, que eles conseguem jogar coisa embaixo de tudo que você puder imaginar, criança fazer festa, picar papel, tudo que você imaginar na sua cabeça, você tem que ficar jogando água de balde, porque vai estragando uns três, você tá de saco cheio com aquilo, nossa, ó. Aí depois descer no final, você vai lá pra cima, tem hora que você tem que estar tão brabo embaixo, que você tem que tirar um monte de coisa, limpar um monte de coisa, aí você aparece começando a ligar errado, porra, vai tomar no caralho, buceta, sei o quê, então eu tô bem, eu já tô falando bem do jeito que eu gosto de falar com os outros. Ah, então estão tudo com os olhos meio regalados comigo, porque eu não vale nada, tem que entender que eu tô dormindo, e também eu tô entendendo que eu não tô podendo sair como ninguém. Todo mundo já tem tratado de seguro-desemprego, de superfaturamento, tudo que tem direito. E eu sou aquela que o negócio não está, né? O sistema de ameaça com as academias em aberto, envolvendo a responsabilidade, inclusive delas, e o trânsito de tudo, de todos eles. Então eu cheguei onde eu cheguei, né? Para dizer quem eu sou, como eu recorri, como foi para mim me sentir uma intrusa, uma cara de pau e uma ladra que eu nunca fui corrupta, minha avó era perfeita, meu avô era perfeito, tá entendendo? E os meus pais, eu já tinha separado um campo tal de coisa, não entendi, eu falava, por que pai e mãe botam um trem no nome se não é para ser, né? Nunca entendi essas coisas, não tinha cara de pau para essas coisas. Nunca gostei de ficar insistindo que você tem que estar num lugar, que você tem que estar num lugar mesmo que não goste de você, que você tem que ser cara de pau de um monte de coisa. Então eu passei uma espécie de treinamento celestial. Deus falou, ó, nós é moderno, nós é de bombar, minha filha, entra rasgando o bucetão. Te mostrar como é que faz. Quando eu andava para trás, cansada, ou dando de boazinha, vem descia umas ripas, não tô te batendo não. Mas é porque é seu, minha filha, é seu, na verdade é nosso, mas é nosso que é o seu, a redenção da coisa, o autocriado da coisa. Agora eu tô um pouco entendendo mais. Mas, né, tem coisa que a paciência fica, eu tenho muita paciência, né? Então, quer dizer, aí eu mostrei ali, falei dos lugares, aquela casa lá me regaçou meu cu, cara. Chorei. Teve dia que não tinha água filtrada e eu esquecia de levar, bebia da torneira mesmo. Limpava tudo, voltava uma barata, ia fazer xixi, tem uma tampa de um vaso lá, toda torta, toda estranha, que sei lá que enfiaram aquela merda. Uma baratona olhando pra ver a buceta lá, querendo me estuprar. Falei, filha da puta, de onde você saiu, praga de Satanás? Ai, calor, eu odeio barata, a quantidade de barata que eu tirei. Depois negócio de detetização, que eu fiquei doente quando eu cheguei no hotel, já tendo feito uma experiência de um hotel.
Nossa, não dá nem de lembrar. Trabalhei com a garganta, com uma podridão na garganta, inflamação, que eu tive, olha que eu tive muito isso dentro de academia, contraste de clima, falando alto, microfone. Depois, mais ou menos, falar que se estabilizou, chegou a ser piada, mas tive tanta inflamação da garganta quando eu era nova, eu passei tanto perrengue pra botar saber falar sem nem respirar, pra ter uma barriga podre, né? Até um sistema inspiratório podre. Se você parar de malhar essa história, você não tem cintura, você não tem barriga, vai ficar igual fumante, igual alcoólatra, né? Porque se você experimentar alguma coisa, eles induzem que você começa tudo de novo e atinge o platô daqueles que são drogados porque são aliciadores, beberrões porque são aliciadores, doentes porque são pendentes aliciadores. Eu não sou porra nenhuma disso aí. Então a gente tem um tratado muito grande do que é repetir algumas coisas, entender que eu atingi algum platô de paciência zero, são dosagens maiores, né? Para dizer que num dado momento algumas festas vão manter. Eu tô dando um recado que se eu fechar o olho, né? Algumas coisas, tudo vai ser bom trabalho. Fechar o olho, vocês pegam, inclusive, porra, já chegou o pernilongo. Vocês pegam isso aí, rebaixa tudo que eu tô falando, bota no integral total. Entendeu? Ver o que é as medicinas que vocês estão precisando, que na hora de fuder vocês não estão resolvendo, né? O resto vocês botam na propriedade, bem batidinha, volta tudo no garro. Esse pernilongo eu vou comer o cu dele agora, pretinho básico. Nossa senhora, se eu deitar, minha xoxota aqui acabou, filho. Filho da égua. Vai, morre. Ruim que fuça. Fala ruim que fuça. Cadê o outro? Fica quietinha, né? Vou pegar agora. Nossa senhora. Riscou, misturou bosta de pernilongo, sangue de molho pardo de quem. Se der, transmite HIV, não transmite não. Né? Ou então o ar, o cansaço que o ar tem. A espaça celestial, inclusive inédita da deusa feminina, me manda um recado que o ar está de saco cheio. A quem justifique temperatura, que eu vou sacudir aqui, parecendo aqueles doidos batendo o dia que eu tenho que codificar as coisas, que eu paro um segundinho, recodificar o que sobra, se alguma coisa foi comprado, se alguma coisa não foi, que é o sistema incineratório daquilo que você não pode deixar para ninguém porque não merece. Só no pó, no breu mesmo, né? Então tem coisa que o que é, que quem apontar que um é usurento não é, e mesmo como é que eles configuram herança, já que não limpa nem a bunda e o swing é cada vez mais pouco. Ô buceta, filho da égua. Pera aí, é aranha, é fungo, tem nem condição de não, você quer tomar banho, e ontem não era ninguém, aí depois outro ainda me liga ainda tava um trem desbloqueado, que hoje eu bloqueei o resto, meu filho. Você tem que ter tal presencial, e no dia que eu estiver ensanguentada, eu vou estar querendo pau, então nós vamos ver se eu tenho que botar um filho para você criar lá no outro universo cósmico da fila que você chegar, enquanto eu estiver malhando, porque eu tenho que manter o controle de todas as coisas celestiais, então eu tenho que ser uma pessoa prática e ao mesmo tempo a mais complexa, e você botar, ser o marido perfeito de cuidar de filho, entendeu? Para ver se no final do dia você ainda recebe alguma coisa, uma punheta ou qualquer coisa, porque já era para ter arrumado toda puta e já bloqueou, embucetou, ligou, não me bota pau pra fora, se eu não tô podendo te dar, você não tem presencial, você não me prestou conta de nada, ainda falei que não ia atender, você ligou tanto, e eu tava esperando o tempo de bloquear que ainda não coisou. Porque eu te falei tanto. Eu te falei tanto, que quem bota um cu na internet uma vez, bota duas vezes, bota três. E a questão, você negligenciou tudo que eu te falei. E você não entendeu o mínimo que eu mastiguei para ficar do seu lado, nem que seja um pedaço de punheta, qualquer coisa. Então você vai tomar no seu cu. Eu falei, eu voltei atrás de novo, e a pessoa continuou fazendo a mesma merda. Isso são horas, né? Como que você vai reverter isso daí, seu filho da puta?
Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você ama como, meu filho? A buceta tava lá, você desligou por causa de quê? Qual é o comportamentismo do seu pau, meu filho? Você tem que, aí você tem um tratado, você começa com uma, termina com outro, ou na verdade você não começa nem com ninguém, você termina com o pau enfiando no seu cu. Entendeu? Você quer convencer alguma coisa pra alguém, tá me camuflando porque é viado, tudo é possível. A pessoa tem que ter um desconfiômetro pra entender do que outras pessoas são capazes, pra você estar sempre pronto pra cagar na cara de todo mundo. E ninguém, quando você vê alguém na rua, olha o coitadinho, olha como a mulher trata, olha como o marido trata. Ninguém acata alguma situação à toa. E a questão é quando ainda não tocou, quando toca e vê a primeira dificuldade, qual é o que reverte a coisa e vira o rico da noite pro dia, o bom de foda da noite pro dia, que você acaba tendo que querer matar a pessoa por questão de sobrevivência, que eu sou a pessoa que tudo meu tem a ver com sexo. Sexo, assim, o sexo tá no corpo, que eu sou a pessoa que eu acho que eu menos aproveitei na vida, e fiquei quase todo o tempo sozinha, pra ser bem sincera. Acho que eu não entendi o que é uma boa foda, ou não me convencer também do que é, entendeu? Então o que que acontece? A foda já era condição corporal, eu utilizei algum sistema próprio corporal para entender que não precisa ser uma palhaçada tão grande, mas a coisa mudou muito, isso trouxe muitas questões. Eu tá tentando, ó, a trajetória para ser menos pior, para achar que o dia, né? Então como não tem plano A nem plano B, tem com Deus, mas até que prova o contrário, ninguém conhece Deus algum, tá entendendo? Então quer dizer, existe, eu quero a constatação elementar e materializada da coisa mesmo, revelação, tudo tocante à revelação. Vocês não vêm com conversa fiada de revelação, não vêm com conversa fiada de mistério, pior ainda, isso não tem comprovação histórica. Se não tem comprovação histórica, mata todos os apóstolos, todos os ortodoxos, todos isso e aquilo, porque não tem, tudo é uma condição histórica, inclusive a conversa fiada de quem diz que não tem condição histórica. Então vocês estão historicizando que vocês não são nada, e ainda depende, porque o campo material, tudo que se imagina e justifique desabstratualizar, existe a formatação de que isso é uma sobreposição materializada, convicta. Então, seus bandos de filha da puta, existe um momento em que eu falava que eu, né, não necessariamente tenho que agradar o outro, não necessariamente eu tenho que ser aceito. Não existe eu não agradar. Existe que tem que estar fora do mapa, que não tem que estar pronto para me servir ou acatar, porque eu sou o sentido exato. E vai ser até o último dia, ainda que eu volte a uma condição de eternidade plena, vocês vão achar que não existe, está tão largo, está tão facilitado, está tão materializado, está tão renaturalizado, vocês, quem que vai reversar o próprio cu, achar que está cego, que eu não vou estar em todas as coisas e não vou estar conduzindo todo um retorno para dizer até que ponto eu vou deslizar na linearidade dinâmica ou mesmo vou botar a eternidade num platô absoluto de que humanizada, enclausurada dentro de todas as propriedades fundamentais, serei eu, o resto é o resto. Você tá entendendo? Até que prove o contrário. Ao autocriacionismo da barriga, que me condiz justificar, inclusive nesse momento, em não estar com o filho dos braços e colocar como eu vou e volto na gerúndica existencial de encontrar um radical tal e dizer como isso é possível, como os radicais não se separam, né? Dizer que eu domino esta arte, e num dado momento você tem que organizar todas as funções e atingir todo o platô corporal, até onde toda a dinâmica de volume entra máxima, que o que alguns categorizaram como genética, hipertrofia, ou que eram golpes físicos entre engenhocamento e pedaço de cobaiamento de gente que joga um pedaço de engenhoca para lá e uns com o rabo para cima. Uns homossexuais se chamam, tem que lavar, tá todo engordurado, e tem gente ali fora. Ainda tem uma merda de um filé de bosta que eu não queria comer aquilo, aquele cheetos estava uma merda, um assado ruim de bosta, aquele resto de macarrão de ontem, 2 pães que largaram pra mim, mas tava uma bosta, não tinha suco, tudo aquilo, minhas costas, uma roda, tudo uma placa de gordura, até cá no pescoço, em todos os lugares, uma merda do caralho, tá tudo molhado, tá tudo esquisito, olha que bosta, isso aqui já tem que lavar deitada nessa merda, mas não adianta, eu tô, né, uma bosta, e depois em algum dia ou a próxima folga, não sei quando vai ser, eu tô de saco cheio. Então dizer que, entendeu, o imperativo das máximas que um corpo enxerga, o que é volumetria, isso que é aquilo, mas isso é uma moda tal,
Isso mas ainda é uma merda, mais ou menos. O que foi a questão da mudança corporal que trouxe todos os imperativos, né, para dizer o que é um astrofisicamento real, porque o resto não é astrofísica em lugar algum. Eles não são astrólogos, na maioria ainda é o que aqui se coloca na condição de astrólogo. Tem que responsabilizar a condição corporal, né? Você utilizar o recurso para dizer o que vira substanciado, teletransportável, qualquer coisa telecinético, teleisocinético, né? O que é o... Né? Todas as coisas perante os imperativos altos e baixos, né? Ou literalmente aterrizados, né? Que em que momento isso vira, né? Arrancar de onde para gastar tanto no engenhocamento para enfiar um trem no rabo e ficar lá em cima, um comendo o rabo daquele, fingindo que tá indo por amor à pátria, envelhecendo, não sei mais o que, fazer que não faz sentido nenhum aquela merda. Quando tem que explodir, tá lá não sei aonde, achou, mas tá vindo para explodir. E aí? Tá vindo para explodir, né? Quem chama explodir porque tá a merda do lugar todo pronto, tudo aterrissado com a fartura do caralho, com a safadeza do caralho, que nunca deixou de ter, porque todo o tempo histórico, se você for avaliar a produção, as festas, as roupas, todas as instituições funcionando praticamente ao mesmo tempo, para chegar em algum momento fazer melodrama, que até para mobilizar campo de concentração, todas as coisas estavam sendo produzidas, um monte de gente agindo no tempo todo. Então vocês não veem com palhaçada com a minha cara, e o tempo perdido, né, em que você tem que vir inconsciente, mais ou menos, ou retardado, ou sonso, achar que você não é ninguém, né? Que na verdade eu fiz uma coisa que num tempo que ninguém fez, ó, caralho, da minha orelha, sem brinco, nossa, essa esquerda, então a bolinha tá numa sensibilidade, como se tivesse botado aquele brinco mais vagabundo da face da terra. Nó, eu acho que é deitada, é virada, nossa, ainda eu tive um sono do caralho, chegou todo mundo, o último que chegou foi o funcionário lá, e um deles está me convencendo, né, as coisas, quando pergunta omite um pouco, desvia, e você pergunta mais, é tudo bem grave, a meu ver, né, então eu, tomar banho, tá? Aí eu, né, tudo ao mesmo tempo, embucetada, na verdade eu concluí o vídeo, entendeu? Então entender que eu fiz tudo antes do tempo, muito antes do tempo, mas abriram-se destempos fora do comum. Se eu posso dar o nome de simplesmente dilatação temporal. Dilatação atemporal, porque eu conheço todas as coisas, todos os níveis de ter fome e nem sentir fome, ter fome, não ter previsão perante todo esse armazenamento multiescalarizante de que horas eu ia conhecer a quantidade de maldade que estava sendo feita comigo, inclusive as pessoas que iram e me viram em outra cidade, que eu larguei, que eu fui personal muito tempo, que trabalha em área de medicina, como eu coloquei o caso daquela Fabiana, aquela vagabunda que para tentar receber, eu tive que exercer função com o trabalho dela, praticamente estagiária, ganhando uma fortuna, e em Aracruz já chegou para ganhar uma fortuna entre as bombinha dela, as putas lá, as coisas que elas são tudo de, né? As piranhas que trepa com um monte de gente, que tem namorado, que tem outro, que elas mesmas são independentes, contrata, manda encontrar no motel, a japonesa amiga dela, que aliás japonês também, uma japonesa com um tal de sobe e desce de São Paulo, que era uma o tal que 25 ali, eles paravam o dinheiro das escalas, ficava tudo, né? Que elas ficam com a bunda pra cima nos computadores, você tem que ir armado e tal, que fode igual um bicho, que os caras, inclusive pastor, né, aqui também meio caminhoneiro, que gosta de mostrar as fotos do homem de vídeo de gente de quatro com peru pendurado, com cu arreganhado, com brincadeirinha sem noção, porque estão atrás de travesti, ou ver se você come o rabo deles, enfiam borrachuda no rabo deles, porque eu nunca vi tanto homem vagabundo, tanta prostituta livre, vagabundo, não existe, a liberdade é enorme, a jogada perante para poder camuflarem os estragos, a carnificina, as irresponsabilidades, como inclusive a quantidade de desvio dos órgãos, fingidos justiceiros, fingidos públicos, as terceirizações perante as camuflagens, porque esse também come, esse também está envolvido, esse viu que o outro dava bunda não sei aonde, esse está pendente no boleto, esse está calculando que esse boleto, dos juros, da Jota, daquele... É uma coisa tão demonizadora que eu fui armazenando ao pouco e voltava em mim. As quedas eram muito grandes, então as minuciosidades, o que era o cansaço de um tempo, não suportar comer algumas coisas, não ter... E quando ela abriu,
não só fechar a codificação, né? Engraçado, eu fui tão sensata com relação à revelação e às minuciosidades, como se eu estivesse num campo espacial, literalmente cego, para ouvir o chamado divino. Era muito meu radical, porque como com uma pessoa, ainda que eu estava muito, né, eu já estava num doutorado sem me dar conta, que o campo periodizatório, que eu achava que eu nem entendia isso, a sistêmica entre voltar um pouco principal, ir a palco, assim, permitir que acontecesse num palco, para dizer como eu entendi o volume, a correção, voltar e calcular o que sobrou, tudo que eu tinha desbravado sozinho e como eu seccionei as condições multidepartamentais entre o sistema de carga, de peso corporal, as máximas da musculação, entre a desbravação das habilidades, que eu selecionei carga entre as modalidades, a coreografada, não coreografada, um pouquinho de luta, um pouquinho de dança, um pouquinho de alongamento, papapá, mas aquilo que, né, olhava as modas, as estações e tal, só que para de cara, entendeu? Eu entender que o fluido se abriu, tinha um diferencial, eu tinha que entender, ou era uma coisa, né, podia, é de fora com dentro, tal, só que eu tive tanta certeza que eu falei, né, e nem essa coisa transcendental, ortodoxal, não tinha essa coisa assim, mas sou eu a linhagem sagrada, né? A que momento você está na barriga do cosmos, você renasce sobre uma condição sobre-eucariontável, a única coisa que você tinha certeza que era você, porque não fazia sentido, você não passava mal à toa, não desmaiava nem isso e aquilo, tinha feito aquele monte de coisa, aquela apresentação da coisa em si, por mais que era tudo, né, o que era uma questão de carga, o que era uma questão, constantemente eu estou sozinha, ganhei uma independência tal, tomei um chamado na cara, né, que o negócio veio de um jeito que eu não estou ouvindo e é comigo. Então um negócio, né, entre buscar a manjedoura ou coisa que parecia ouvir, fechar, abrir a cabeça, estuprar a cabeça, fechar aqueles portais. E quando eu tive que comprar aquele monte de coisa, que eu também tinha a impulsividade das minhas coisas, mas era tudo tão diferente, ou tudo tão, né, eu estava me dando um cansaço, virou um quebra-cabeça cansativo, e também ser arrastada por aquilo tudo. Nossa Senhora, colocar as condições de catabolismo, as condições de desbravar o desconhecido, tendo que obedecer e jurando que obedeceria. Já não é mais a sua família ainda que tenha esse ou aquele, né? Ou entre, não se desfoque dos seus avós, mas, né? Vamos a um contexto, o que foi tudo isso, e quando eu estava em um momento de merda absoluta, já passada por todas essas tragicidades, um trauma muito grande, ter me sentido ridícula, veio, né, eu mexi com os ladrões totais e eles tinham que entender que não caberia uma filha ladra igual, assim eles colocaram, né? Então tinha que exterminar, e assim eles já eram genocidas, mortiferadores, porque genocida é o termo aplicado a Hitler, né? Não tem nada a ver com Roma, né? Não tem nada a ver com Jerusalém, e nem todos os outros, né? Que o que é revoltinha, né? Revoltinha, batalhinha, conquistazinha, grandes guerras, né? Temos, né? Aí quer dizer, negócio, eu te atingi uma fome, aquilo alarmou todas as formatações e as combinações multimercadologizadas, eu não tinha dinheiro para nada, a não ser entregar minhas coisas por alguma educação para a mulher garantir um prazo, para eu comer um resto de miojo, uns miojos ruins, uns doces da vendinha lá naquele Alto da Aracruz. Inclusive, não tinha dia, a gravidade era muito grande, o emprego não estava certo, eu estava desempregada muitas vezes. Quando eu fui morar dentro da casa daquela menina hiperativa, com aquela família retardada, cascas que estavam dando na minha cabeça, não sei se eu comia o biscoito de polvilho, se eu comia casca, que eles ainda guardavam o deles, entendiam o meu como diferente, comia tudo. Meu Deus, eu não posso nem lembrar, meu Deus do céu, aquele macaco abrindo o negócio para ver se eu estava dormindo. Meu Deus do céu, eu fui induzida a trabalhar com um intercâmbio do... Não tem explicação, o diabo, o capeta, o Satanás, o Lúcifer, todos eles foram embora, pediram conta, minha filha, entraram de greve eterna, falaram, minha filha, você não pode, nós não estamos podendo com você não,
Não dá, nós somos santos, fomos santos, a gente só cuida das trevas, na hora que você precisar você fala, nós vamos ficar encolhidinho, bernando aqui, não vamos atrapalhar você não, nós nunca atrapalhamos. Eu falei, eu sei, pode deixar, aqui eu tô mexendo com os bichos que vocês não decifraram, nem eu ainda, e é o intestício, é o erro do intestício, vocês podem deixar que eu vou resolver. Deixa o vácuo aberto, deixa o vago, deixa tudo, deixa o cu, deixa os bagos, deixa, né? Ver todos eles são santos para mim. Agora o que tá aterrizado aí, fingindo que é gente humanizada, né? Aí como eu adquiri uma, né? Uma heterotrofização convincente, né? A quem reage mal, reage, porque o mal reagir é relativo, do jeito que é montar em cima de você. Aí utiliza uma jogada para captar o seu diálogo, mesmo inclusive eles não tendo consciência de o tal de, né, competência educativa, os instintivos fingidos coitadinhos, são os piores estupradores que tem, entendeu? Os fingidos virgenzinhos, isso aquilo no meio de toda essa putaria e pornografia, entre o que é escancarado e o que é proibido, é uma demonização tenebrosa, tem que entrar no cu de todos eles, reversificar a merda total, entendeu? Botar isso tudo no útero e na hora que, né, ou botar isso tudo bem inférteis, colocar eles na condição de zero, absoluto, bem individualizados, né? Sem categorização de pais e filhos, para entender o nível de maldade que fizeram comigo. E o quanto que eu chorei, o quanto que eu arrependi, o quanto que eu me culpei, porque eu comecei a entender que eu não só estava superior a algumas questões de destoância, que o negócio, né, eu tentava não culpar as pessoas e os piores inimigos, eu tentava facilitar a ajuda, que era inclusive aqueles que eu achava que estavam bem se relacionando comigo, se eu for colocar de Aracruz para cá, a questão de achar que aquilo era um namorado, aquilo era um lixo absoluto, mas temos essa situação, né? O que é uma coisa entre uma delegacia, o que é colocar cargos de competência, pessoas, entre esse viado que está na cadeia, entre o outro que continua enchendo o saco, até que ponto não vai encher o saco, porque hoje definitivamente, mas depois de ontem, eu atingi uma irritação tão grande, porque eu andei para trás, uns dias aí de novo, andei para trás assim, de tentar entender, então aquilo somou uma ira tão grande. Como você repete isso? Não existe você repetir isso, nada te tira o direito, que isso implica um ódio. O que eu escrevi, eu botei um ódio tão grande, a ponto dele acatar as coisas por algum imediatismo, ou por mais que, para ele tudo é lucro, ele é um bonzinho até onde ele está distante, o que insiste? O imediatismo dele não me cheira bem, não é uma pessoa pronta, não é uma pessoa adequada às minhas margens de segurança, isso aqui, ele tem que comer muita bosta ou morrer, e nem sei se nesse tempo encontrar comigo. Porque o que a pessoa induzir que eu queira matar ela para me defender? Porque se a pessoa tá uma delinquência tal, só quero entender, eu tô partindo do pressuposto que você não botou nada gravado aqui, o que também não seria nenhum problema, já entendo tal, e não seria nenhum problema, vírgula. Onde você ia desbravar tamanha dificuldade a ponto de simplesmente me desacatar. Qual é o nosso imperativo? Nós estamos numas cruzadas, mas você, por inconscientemente, vem me buscar com inimizade daquilo que eu nem coloquei dessa maneira, nem era uma pauta, eu nunca entendi esse negócio de árabe, de muçulmano, olhar isso como... Nunca encontrei, nunca vivi com esse povo, entendeu? Nesse contexto de posição que tem sobreposições, o que você vê na televisão que é falado isso aquilo, o que é um terror total, o que é heterotrofia. Eu tô falando aqui, você está com aquele pano na cabeça, você abrir a internet mesmo de novo, tava lá, né, as putas variadas com os véus, grávida, nossa senhora, aquelas coisas grupal muito bizarras, sabe? E eu sempre olhei tudo com tanta naturalidade de entender o que é o pelado, a roupa do corpo, o acontecer muito calculado, não calculado, eu tendo o senso crítico e o cinismo numa espaço-temporalidade de muito barulho de carga, de muito barulho de música, de todas aquelas máquinas ou todas as posições funcionando, em côncavo, convexo, alto, gordo, magro, puta, fingido santo, criancinha, tudo ao mesmo tempo. Então eu operacionalizei isso em várias estruturas de academia, que colocado como popular, até onde vinha uma coisa mais, mas num dado momento é só mais acolchoado. O corpo ainda é assim. Então eu atingi vários lugares, várias condições organizacionais, muita coisa minuciosa, e tinha um momento platô que homogeneizava quando
uma fase mudava da outra, me apresentava, eu era apresentada as coisas, o intensivo tinha condições basais, tinha condições frequenciais que traziam um transe de sobrepotenciação. Então é mesmo como você olhar uma frequencialidade, uma linearidade que potencializa, né, que protocolariza ali uma onda cardíaca, uma variação que fica, né, esse raiozinho riscado, né, que a gente coloca o que é o acelerado que descompassa o compasso cardíaco ou qualquer coisa, né, que num dado momento, que é a onda, até que ponto aquilo começa a compactar e virar pontas, né, virar espécie de, né, reta, risco de sobe e desce, né, V, anti-V, e aquilo prensado e entendendo mais ou menos, né, tem se quicar esse atrito de, né, desenovelar as curvaturas da onda, que momento isso, né, prensa, né, dizer que no momento aquilo tudo compacta vira uma reta só, a quem justifique contínuo, sentido, né, dizer que isso tem altura, profundidade, largura, né, que em que dado momento você olha aquilo é só um ponto, em que momento quem vê comprimento de onda ou comprimento, né, de comprimento energivel, né, comprimento temporal que justifique onda, partícula, né, particularidade de onda conforme, né. Então quer dizer, hoje eu fiz né, e estou sempre focada inclusive no lugar, inclusive em Aracruz ou nos lugares que eu passei, no lugar que você passou, né, se fosse olhar, transferir essa mostrologia sobre os lugares que você passou, os lugares que você não passou, né, mas eu vou às proporcionalidades do que foi o momento histórico de cada lugar que eu fui, qual era a proposta, eu sempre rebusco, sobreposiciono a verbo temporalidade, a espaço temporalidade, a verbo gerundicização. Então, em que momento aparentemente sentimos quem é convidado ao interdespassado, multifuturo, meso-presentível, que dizia, parece que está pensando em mim, nossa, eu lembrei, isso aconteceu aconteceu porque eu tive que lembrar e eu esqueci, que dizer quem paga, quem reage no mesmo tempo, em multitempo, sobre essas condições que geralmente eles utilizam quando vão falar de vida e morte, entidadeamento, querem justificar penas, né, justificar, né, golpes de Estado, que até que prove o contrário, são constantes tentativas de ataliarizar, inclusive aquilo que não é mais caro, porque tem uma condição que não é mais irredutível, porque é. Então dizer em que momento, né, remaciça a coisa, os interstícios, as fronteiras, né, os ramos, as condições vasculares, se assim podemos colocar, olhando, né, as condições fluidas, né, as proteolizações, as capacitâncias ectoplasmaticíveis que né, temporalizam essa conjuntura que categorizamos como a máxima espacial não observável, que é o vago, o que é o nada, o que é quase vácuo, além vácuo, entre vácuo, né? A máxima temporal, atemporável do inter pré-vácuo, né? Então, quer dizer, tentando ler, ver alguma coisa, eu tive um sono do caralho ontem. Eu falei, pode dormir? Não pode. A menina falou que o tal do 308 que não tinha deixado a chave estava na rua, anotou aquela merda, não riscou aquela merda. Eu fiquei preocupado que essa pessoa não estava na rua. Chegou todo mundo, chegou aqueles que lembravam de mim, chegou, né, algumas, você vai lidando com a entrada e saída, é bom, eu gostava dessa coisa, eu tinha muito controle sobre entradas e saídas aparentemente inesperadas, sendo que tinha o platô, a dinâmica do espaço, a dinâmica dos maquinários selecionados, o meu propósito em andamento, calculado durante o dia, que tinha que pagar o que não tinha, o que ficou em casa, o que eu trouxe para o trabalho, se estava com fome naquele momento, se não estava, qual era meu treino específico, se estava sozinha, não estava, que horas um amor apareceria, se estava não sei o que lá, tá bem em casa, não tá, eu fiquei sabendo disso aqui para você também, tem como você fazer isso, vamos fazer isso. Eu acho que foi muita covardia o que aconteceu comigo, sabe? E eu, para estar com uma pessoa, não tenho a menor condição de eu não pensar nela com relação à minha própria pessoa, porque eu vejo no outro
O que é pra mim, eu quero que o outro tenha o status que eu tenho, porque é pra mim, eu vou ver, vai ter interação sanguínea, vai interação com os meus prazeres. Mesmo que fala, olha que arrependimento, num dado momento a pessoa separa, ou ficou pra isso e aquilo, não, num dado momento isso foi compartilhado, se isso aqui eu quis dar a troco de nada, eu dei isso aqui, ou né, ninguém dá nada à toa, não acha que a pessoa merece num dado momento, então eu coloco as coisas para que não fossem incompatíveis essas coisas que eu nunca entendi esse negócio de relacionamento, num dado momento tá junto, depois acabou, mas são cúmplices que um momento estava bom, então isso aqui é, como é que é, dor de cotovelo, isso, aquilo, no relacionamento são coisas sistêmicas e de fato, porque mal começam e mal terminam com tamanha tragicidade e multiplicando mais fracasso. E o que ainda, ao prazer da maioria, você se importar, entender que as coisas têm um valor e têm um tempo e tem coisas, você passa de papel de palhaço até para você diagnosticar as coisas, fazendo o que uma justiça não faz, o que virou campo de justiça, que eu quero entender o direito, lógico, de você matar imediatamente, já que a pessoa é estranha, ela vem de um lugar que ela tem então te apunhala ou finge que está com você, que num dado momento que ninguém resolve, até que você que tem que explicar para todo mundo o que é o que é o que, porque não tem que matar, né? Então dizer que a gente tem o erro de achar que as coisas são boas, até que prova o contrário, o erro é do outro, porque então está se vendendo as condições. Eu utilizei a opção perfeita de vida, independência absoluta, nunca meteu o nariz onde eu não era chamado, eu tinha certeza que eu produzia em todos os lugares, eu recapitalizando, inclusive, além da capacidade, eu estabilizava as coisas, eu ficava para trás de tudo, eu tive queda absoluta das coisas assim, eu via lugares tenebrosos, pessoas tenebrosas, situações onde eu imaginava tudo para não faltar mais, tudo de inédito acontecia. Então, me deparar com todas as condições espaciais, inclusive inéditas, que mesmo trazem, ó, chegou isso aqui, perguntei se tá bom. Fala que tudo isso aí que você tá falando, você tá bom para eles, porque eu tenho que passar para você essa maquete toda. Num dado momento tem galáxias, né, elas estão afastadas, não precisam nem ser interobserváveis, mas elas são modelo idêntico e tal, porque tem um enredamento. Então, e mais, existe uma base e tal, isso, aquilo, algumas coisas meio fora de ordem, mas você passa a ter acesso a tudo. Num dado momento, isso aqui não é para você, ou não era para ser. Ah, você não trabalha com aquilo, agora em tal momento você tem que puxar um fio. Se você tem que puxar um fio, você tem que puxar o fio. Se não explodir, não explode, ou até que momento você tem que saber aquilo que eles não resolveram, que também não tem a sua via, não chegam à condição de olharem eles enquanto humanos ou as coisas que já existiam, nem como fim, nem como meio. Então você manda eles apresentarem, porque se fosse bom que eles fizessem, então fazendo, estaria do jeito que está, entendeu? Tem um paradoxo, ao mesmo tempo fala que todos conhecem os alienígenas mais desenvolvidos, de repente vê um negócio, pode ser que esse microbiano, aí você pensa, né? Qual é a jogada de uns que querem camuflar deixados, coisas que já estão, entre, né, de repente, algumas coisas, né, e que precisam de ser aliens diferentes para tirar o cu desses bichos que estão aterrizados do foco e o do que eles se venderam ou tentaram roubar e comprar, né, empurrar para lá e para cá, adquirir fundos do que eles acharam, religiosizaram-se. Né? O que é o viado, puta, homem e mulher, tem um trem mais ou menos pendurado, ou como que você acha, você é bi? Não, você é um bicho, a gente entende que você é um bicho. Isso aí a gente já sabe, né? Mas esse bicho, como que você acha? Você acha que mais está próximo disso? Porque, então você tem dois referenciais apenas. O homem, uma mulher e os bichos mais abaixo, que geralmente também estão pendentes nos pecados. E aí alguma coisa você pode adestrar, fazer, ficar bonzinho, responder a você, mas eles têm, né? Alguns têm que prestar alguma obediência, de ficar ali comendo alguma merda e não ter tanto estado de consciência que uma coisa ali é produzido para ser transferido, não precisa ser tão embostalhado. Então eles têm que ser, existe essa condição tal de você se entender algumas, né? Pode passar entre, caralho, tem que ir no banheiro de novo. É porque eu já falei tanto, né? Esse bicho tá bom demais. Meu Deus, dor de barriga. Caralho. É velhice.